ficar longe das telas é algo difícil. Cada vez mais a gente está ligado às tecnologias. Só que ficar muito perto das telas pode prejudicar a visão. Você já parou para pensar sobre isso? Como equilibrar essa questão, hein? É o que a gente vai saber juntos agora no nosso quadro de saúde. Para ajudar a gente nessa, eu recebo o Dr. Nelson, oftalmologista. Doutor, muito bem-vindo ao Novo Dia. Obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço a presença. Obrigada. Doutor, vamos lá. É uma questão que a gente tem que saber lidar, né? Porque a tecnologia está aí e a gente resolve tudo cada vez mais pelo celular, principalmente. Sim. E aí a tendência é ficar aqui assim o tempo inteiro, não é? Você não se identifica isso daqui, aí você está falando ok, você volta aqui, não é verdade? O dia todo, e todo mundo, cada um de um jeito, ou respondendo e-mail, WhatsApp, no joguinho, muitas vezes, enfim. Isso de fato pode prejudicar a curto, médio ou longo prazo a nossa visão? Olha, pode prejudicar a visão sim, e prejudica a visão em todas as fases da vida, né? E é o que você estava falando mesmo, é muito comum, cada vez mais comum, não tem jeito, né? O nosso dia a dia de trabalho, a infância também acaba tendo algum contato com aparelhos eletrônicos hoje em dia. O que tem hoje de estudo são estudos sobre o uso da luz azul, né? Então a tela, ela acaba tendo uma luz azul artificial que estimula a tirar o sono, diminuir a qualidade do sono e aumentar o hormônio do estresse, o cortisol. Então isso faz com que diminua um pouco a qualidade de vida e a pessoa tenha uma dificuldade maior de dormir. Isso pode aumentar também o tamanho do globo ocular. Então em crianças, dependendo de cada fase, de cada idade, a gente tem um tempo de tela que a gente julga, de acordo com os estudos, que seja o tempo interessante máximo para ser utilizado a tela. É verdade que não é indicado tela para crianças menores de 2 anos? Não é indicado tela abaixo de 2 anos. E tela, quando a gente fala, é celular, é televisão, Exatamente. É tudo isso? Toda tela, Marcela, ela vai ter alguma exposição de luz azul. Mesmo que você diminua a intensidade da luz, né? Tem muita gente que fala isso no consultório. Se eu diminuir a intensidade da luz, eu uso bem fraquinho, doutor, então não vai me atrapalhar. Porque o celular pode fazer isso. Dá para fazer modernos, isso. Você Exato, mas a regula. intensidade da luz azul continua vindo. Então, assim, você diminui a força com que a luz atinge você, mas ela vem toda a luz azul da mesma forma. Então, para quem fica muito tempo exposto à tela, isso acaba fazendo com que ela tenha uma qualidade de sono pior e, no caso da infância, um desenvolvimento do globo ocular diferente do que seria o normal, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais casos de miopia, muito mais casos de olho grande, que é o que desenvolve a miopia, do que tinha no passado por conta dessa exposição que não é natural à luz azul, digamos assim. Né? Uma distância segura, tanto da televisão quanto do celular, a gente não mexer no celular muito perto, talvez afastar um pouco, isso pode ajudar ou são coisas muito pequenas que no fim nem fazem tanta diferença? Faz diferença também, mas o principal é o tempo de exposição, né? O que tem estudos mesmos, grandes, mostrando, são que o tempo de exposição à tela deve ser limitado. Até os 2 anos é aquilo que você falou, Marcela. Até os 2 anos não deve ter nenhuma exposição. Dos 2 aos 5 anos, a gente pode ter até 1 hora de exposição ao dia, né? E até os 10 anos de idade, a gente tem até 2 horas, é o padronizado que deve ser feito, de exposição à tela, ao máximo, né? Isso lógico, menos de uma melhor. forma ininterrupta ou é melhor sempre fracionando um pouquinho para, um pouquinho para? O ideal é parar e voltar, porque o que acontece? Nós temos um músculo dentro do olho que ele traciona toda vez que a gente vai olhar de perto. Então, esse músculo, quanto mais tracionado ele fica e quanto mais tempo ele fica tracionado, maior a chance do globo ocular crescer. Ele acaba desenvolvendo um alongamento nele. É como se ele se tornasse uma salsicha, né? Ele vai crescendo no anteroposterior. E isso faz com que o grau da criança aumente de forma não natural, né? O olho ele nasce pequeno, é lógico, a gente nasce todo menor, né? Então, a tendência é o olho realmente crescer, mas não ficar alongando, ele crescer por inteiro. Então, quando ele alonga, isso faz com que o grau do óculos aumente, que é muito mais comum hoje em dia do que no passado, infelizmente. E hoje em dia pode ser que a pessoa também vá aumentando o grau do óculos porque trabalha muito tempo no computador, por exemplo. Muito comum. Hoje em dia, assim, no consultório, a queixa mais comum que a gente tem é de jovens que trabalham o dia inteiro com tela, né, e que têm a vista cansada justamente pelo hábito de ficar em tela até de noite, até o final da tarde. E isso faz também com que a gente tenha muito mais olho seco e outras queixas além da questão do grau, né, só do grau em si, né?
Quanto mais tempo a gente força para perto e não dá esses intervalos, como você comentou, menos o olho pisca, mais o olho fica ressecado, mais cansaço, mais ardência, enfim, muito comum hoje em dia. Para olho seco, aqueles colírios, tipo lágrima artificial, isso pode resolver? Porque às vezes a pessoa que trabalha o dia inteiro está com lente de contato, por exemplo, não tem como tirar lente, não tem como deixar de trabalhar, Sim. faz o quê? Eu uso lente de contato. Sim, eu percebi. Na hora, eu olha, coloquei né? uma lente azul, brincadeira. E de repente fica o ar-condicionado, tela, vai ficando o olho seco. Aí começa a dar uma piscadinha, assim, parece que eu tô com um tique nervoso, mas é para tentar me adaptar. E a lágrima artificial, para mim, Ajuda, funciona, faz pode toda a ser, diferença. ufa. Toda a Imagina, eu diferença. já levo uma bronca aqui ao vivo, meu Deus do céu. Não, não tem jeito, né, Marcela? O dia a dia é isso, né? Ainda mais ficando em Porque estúdio. se eu tirar, eu não enxergo nem o que tá pelo escrito amor de ali, Deus, então não tem como. Não dá. Então, assim, a lágrima artificial, ela tem uma situação de tem vários tipos de lágrima artificial, né? As pessoas costumam achar que, bom, vou pegar um colírio lubrificante, muita confusão também com aqueles colírios que são vasoconstritores, que deixam o olho claro, tal, que faz super mal para a visão. Então, assim, é legal passar com um especialista para saber qual é o nível do seu olho seco, né? Quem usa muita lente de contato normalmente tem olho seco mesmo, porque a própria lente vai puxar um pouco da lágrima. Mas, naturalmente, de ficar em tela, de ficar em celular, computador, mesmo quem não tem grau, costuma ter olho seco hoje em dia por conta dos hábitos. Então, é bom passar com o especialista e avaliar a melhor opção. Wagner, de Jacareí, quer saber se o ar-condicionado impede a lubrificação ocular. Impede a lubrificação. Na verdade, não é que impede, né? Ele atrapalha, porque a lágrima ela costuma evaporar um pouco mais rápido, e isso faz com que a qualidade do escudo que protege a superfície ocular seja pior, porque ela evapora muito mais rápido. Então a proteção é menor, por isso começa a arder, pode lacrimejar, que é uma resposta do corpo à falta de lágrima, e também pode coçar, enfim, tem várias formas de se mostrar esse olho seco, né? Ana Lídia, do Jardim Alvorada de São José. Marcelo, antigamente existiam aqueles protetores de tela nos monitores de computadores que diziam que protegiam a vista. Aquilo ajudava mesmo? Seria bom usar hoje em dia também? Então, aqueles protetores antigos de tela, eles são filtros, né? Como tem no óculos. Hoje em dia a gente tem no óculos filtros à luz azul que bloqueia justamente a exposição a esse tipo de luz. Isso é interessante para quem fica muito tempo em tela. Então, se a pessoa fica lá 8, 10 horas em tela por dia, tem algum efeito. Para quem fica pouco tempo, meia hora, 1 hora, 2 horas, isso não faz tanta diferença assim. Então, assim, se há a possibilidade de ter um óculos com a luz azul para quem fica o dia inteiro em tela, que bloqueia a luz azul, digo, né? Isso é interessante. Se vai ficar pouco tempo, não vai fazer tanta diferença assim. Ana Clara, de Caçapava. Eu tenho glaucoma e já trato. A luz pode piorar a doença? Tem alguma luz que pode ajudar a reduzir os danos? Não. A luz não tem interferência no glaucoma, porque o glaucoma é uma doença que ela faz com que o líquido que o próprio olho produz, uma água que o olho produz dentro dele, tenha dificuldade de escoar. É como se o ralo não estivesse funcionando muito bem. Pode estar entupido ou pode estar aberto, mas não é efetivo. Então, como o produto é de lá de dentro do olho, não tem correlação com a lágrima que reveste o olho, que é na superfície. Lincoln Ferreira, de Pinda. Minha filha brinca muito com o tablet e tem reclamado de muita coceira nos 2 olhos. Tá. Muito comum também, viu, Marcelo? Olha, criança, a produção da lágrima é excelente, né? Porque não tem porquê ela ficar com a lágrima ruim ainda, não deu tempo. Mas mesmo assim, a gente tem visto crianças de 1, 2, eu vejo muito na clínica, 2, 3 anos com o olho bastante ressecado. Então pode ser olho seco, pode ser alergia também, que é muito comum nessa idade, mas infelizmente pode ser olho seco, tem que passar para avaliar. Oi, Marcela, tenha uma ótima quarta-feira abençoada. Amém para você também. Eu não consigo assistir TV com os olhos abertos. Para eu assistir, tenho que fechar os olhos. Gostaria de saber o que fazer. Já uso óculos, disse Leila, do Jardim da Granja de São José. Então, ela já usa óculos, mas não consegue ficar com o olho aberto? Assistindo televisão, pelo que eu entendi, ou imagino que televisão ou tela, enfim, ela não consegue ficar com o olho aberto muito tempo. Ela tem que assistir mais de olho fechado e ela já usa óculos. Ah, entendi. Isso podem ser duas coisas. Ou pode ser da superfície ocular, é a parte mais sensível do corpo humano, né? Então, se a lágrima não reveste bem o olho, é 10 vezes mais sensível que a sola do pé, por exemplo. Então, assim, se tiver muito ruim, vai querer fechar o olho porque está incomodando. Mas uma outra situação que acontece é quando a superfície do olho em si mesmo, a córnea, a estrutura, não a lágrima, ela não é arredondada como deveria ser. Ela acaba formando um ápice maior, que é o que a gente chama de ceratocone. Isso faz com que a luz, quando ela bate sobre o olho, ela espalhe. E aí a qualidade da visão cai e também incomoda mais a luz. É muito comum em visão noturna, por exemplo. Quando vai dirigir carro, não aguenta ficar dirigindo à noite porque sabe que vai ofuscar a visão, né?
Falando em carro, chegou uma mensagem que comenta dos faróis dos carros. Oi, Marcela, bom dia, tudo bem? Sou o Robson, marido da Ângela. Ô, Robson, que bom de ter aqui. Deixa um beijão para sua esposa. A Ângela faz uns doces maravilhosos lá em Taubaté, lindos. Falou, gostaria de saber com o doutor como se proteger da luz azul, não só das telas dos celulares e computadores, mas dos faróis dos carros também. Pelo jeito não tem fiscalização, isso incomoda muito. Então, o farol do carro, o que acontece, né? Sempre incomoda um pouco, viu, Marcela? Não tem muito jeito de a gente não ter nenhum tipo de incômodo, porque aquela é uma luz para expansão, né? Então ela vai abrir a luz para poder você conseguir enxergar de forma melhor. Então essa luz, quando ela não tem um foco só num ponto só, ela vai ofuscar qualquer pessoa que esteja do lado contrário, né? Quanto mais forte a luz, porque por isso que luz alta não deve ser usada o tempo todo, porque se ela for muito forte, ela vai atrapalhar, inclusive, a pessoa de conseguir enxergar para poder dirigir de forma segura. Mas o que dá para fazer é diminuir o desconforto com esse tipo de luz. Óculos, por exemplo, que protege contra a luz azul, ela pode dar um certo conforto, nesses casos, para quem dirige muito à noite, né? Eu estou falando de excesso. Tá. E também a questão de o grau estar corrigido sempre, né? Se a pessoa não tem o grau muito bem corrigido, e às vezes é um grau não tão alto, por exemplo, 0,75, 1 grau, faz uma diferença. faz uma baita diferença, principalmente à noite. De dia também faz, mas de noite faz mais diferença ainda. Essa lente que corrige seriam as lentes blue ou não? Porque tem duas perguntas relacionadas à lente blue. Tá. Falou assim, a Simone de São José falou que sempre que vai trocar de óculos, as óticas indicam essa lente blue. E o Welder, de Pindamonhangaba, também perguntando sobre as lentes blues, se ela realmente funciona e se isso ajuda a não prejudicar a vista com o uso do celular. Olha, as lentes que chamam lente Blue Control, né, que são as lentes que controlam a luz azul. Essas lentes, elas têm muita efetividade para quem usa em excesso computador, tela, celular. Então é muito bom para quem fica 8, 10, 12 horas na frente de uma tela. Para quem usa 2, 3, 4 horas de tela, ela não tem estudos comprovando que faça grande diferença. Então é interessante sim utilizar para quem fica o dia inteiro em tela, mas não faz tanta diferença para quem usa em poucos períodos, curtos períodos de tempo. Para curtos períodos de tempo, o ideal realmente é dar pausas. É você estar um tempo em tela, para olhar para o distante, para o longe, para o horizonte, né? Por exemplo, da miopia que a gente estava falando em crianças que tem aumentado. Os estudos mostram que diminui 40% a incidência de miopia em quem teria miopia por conta só de você ficar 2 horas em atividades externas. E brincar na rua, hoje em dia não dá mais, né? Mas brincar no quintal, em algum lugar aberto que a pessoa possa ficar à vontade no sol, enfim, olhando para o horizonte, né? Sem a lente. Sem ficar forçando para perto, exatamente. É recomendável, por exemplo, a pessoa que usa óculos ou lente por muito tempo. Então, você trabalha o dia todo fora, quando você chega em casa, você tira a lente ou você tira o óculos para dar uma descansada na vista, ou isso não ajuda? Olha, para a lente de contato em si, Marcelo, faz toda a diferença. Porque a lente de contato, ela fica o dia inteiro puxando um pouco da sua lágrima, né? Para ela se manter hidratada, para manter uma boa qualidade visual. E isso faz com que, ao longo do período do tempo, quanto mais tempo você fica, mais seu olho fica ressecado. Então, para a lente de contato é fundamental. Se você puder, depois de um certo tempo, tirar a lente, colocar um óculos para descansar um pouco a vista, isso faz todo sentido. Para a questão do óculos, isso não vale. Não vale. Não, porque quando a pessoa fica sem óculos, ela não está corrigida do grau. Então, a tendência é ela forçar mais justamente por estar sem o óculos. E dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça, cansaço visual, olho seco, né? Então, daí não é legal, não. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Com certeza me ajudou. E eu tenho certeza que ajudou um monte de gente aqui que mandou pergunta. Algumas a gente não conseguiu responder. Mas quem sabe você pode voltar um outro dia. O que você acha? Só chamar. Estou à disposição. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia para você. Valeu. Viu? Obrigada. Tchau, tchau.